Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu sou responsável técnico do consultório Neuromogi, Mogi das Cruzes. Hoje a gente vai falar a respeito dos temas de consultório e o tema de hoje é tontura e vertigem. Não deixe de nos seguir nas mídias sociais, no @neuromogi, no Facebook e no Instagram. Quando a gente fala de tontura e vertigem, duas coisas têm que ser os primeiros pontos a respeito de como fazer o diagnóstico. O início dos sintomas, se é súbito ou se ele é progressivo, a associação com outros sintomas e a idade. A idade é importante, principalmente quando a gente tem que levar em consideração que com a idade, tontura e vertigem é um sintoma associado a uma série de outras doenças. Portanto, a tontura do idoso não é a mesma tontura do jovem, que também não é a mesma tontura de, por exemplo, uma criança com uma infecção de ouvido e assim por diante. A gente precisa identificar bem a idade e a forma com que ela aparece. Dentre as causas de tontura, o raciocínio médico começa quando a gente interpreta as sensações do posicionamento do nosso corpo em relação ao solo, da audição e das estruturas que são utilizadas para a elaboração dos movimentos, ou seja, todas as etapas do processamento do equilíbrio no cérebro, em centros relacionados com a sua percepção, ou seja, a audição, a visão, a interpretação espacial, tem que ser considerados como a origem da interpretação desses sinais no cérebro, portanto, refletindo em qualquer dificuldade em tontura ou em vertigem. Dentre as principais alterações que justificam tonturas e vertigem, a gente tem as doenças neurológicas, principalmente as doenças vasculares, quando leva o paciente a ter uma isquemia cerebral, por exemplo, numa área do equilíbrio cerebelo, fazendo com que o paciente tenha a tontura de maneira súbita, aparecendo no paciente. A tontura de origem neoplásica, ou seja, cânceres em algumas áreas relacionadas ao equilíbrio e à percepção espacial, também podem fazer com que o paciente tenha essa tontura de causa neurológica, assim como alterações medulares nos centros de percepção da posição do nosso corpo em relação ao espaço. A gente nunca pode deixar de falar de tontura como causa otorrinológica, ou seja, de problemas relacionados ao ouvido. Aqui abre-se um leque para uma série de transtornos e problemas, mas aqui é importante lembrar que muitos pacientes descobrem doenças do ouvido passando com um neurologista ou com um neurocirurgião. Então aqui a gente identifica os pacientes com perda auditiva da idade, com doença de Meniere, com alterações relacionadas à estrutura do ouvido, seja ela por alguma alteração inflamatória, infecciosa ou até estrutural de dentro do ouvido. Dentro ainda desses sintomas de tonturas de causa otorrinológica, existem as vertigens paroxísticas benignas súbitas, ou seja, um quadro especificamente otorrinológico e que pode levar o paciente sim a ter uma crise aguda de tontura de causa do ouvido. E entre as outras causas menos comuns, mas muito prevalentes, principalmente na minha prática diária, as disfunções de articulação temporomandibular, sim, as doenças do equilíbrio entre a mastigação e a posição da mandíbula em relação ao crânio. Se houver algum distúrbio, ela pode sim levar o paciente a ter uma dificuldade de equilíbrio por conta de uma disfunção na articulação temporomandibular. Ainda, a gente não pode esquecer de alterações hemodinâmicas, ou seja, circulatórias relacionadas com a circulação do sangue. Então a importância da investigação contemplar pontos relacionados a alterações cardiológicas eventuais, arritmias, por exemplo, hipertensão arterial ou episódios de hipotensão, de queda na pressão arterial, a tontura relacionada ou não a um esforço físico, ou seja, transitória, após um episódio de extremo esforço, ou alguma outra doença cardiológica que precisa ser investigada também com alguns outros sinais e sintomas. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.